Boa noite, meu irmão, minha irmã e você que nos assiste. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. No final desse vídeo, se você gostar, dê seu like, compartilhe com um amigo, faça seu comentário. Para nós é importante saber o que você aprendeu e entendeu desta mensagem. Eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías, capítulo 57, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diante da leitura da palavra de Deus, em que ela nos garante que Deus está conosco, Deus olha e vela por nós, nós vamos orar. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai eterno, muito obrigado pelo dia que tivemos, muito obrigado por essa oportunidade que temos em ouvir da leitura e da explicação da tua santa palavra. Abençoa, Deus eterno, cada um que está nos assistindo nesse momento. Sabemos, ó Deus, que tu estendes as tuas mãos sobre os contritos, os abatidos, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que têm necessitado de ti. E Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos garante a tua presença e a tua direção nas nossas vidas. Abençoa a cada instante deste momento, dessa meditação, e que a tua palavra que será lida e explicada possa ficar gravada em nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu amado, você que me assiste, antes de nós falarmos um pouco da palavra de Deus e meditarmos, nós vamos ouvir um hino. E esse hino, ele é um hino que tem por nome Bondoso Amigo, é o hino 159 do Inário Novo Cântico, que é o Inário da Igreja Presbiteriana. Acompanhe comigo esse momento, esse hino. Bondoso amigo é Cristo,
Muito belo o hino quando retrata esta presença de Jesus, o amigo Jesus que sempre está conosco nas horas mais difíceis da nossa vida. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco esta noite. E por isso eu vou ler o texto do profeta Isaías, Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 3. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meu querido, eu quero falar essa noite sobre o tema a missão singular do Messias. A missão singular do Messias. Você pode notar aqui no texto de Isaías uma colocação feita pelo profeta quando eles estavam voltando aí para a terra de Canaã. O povo hebreu ficou 70 anos na Babilônia e agora estavam voltando para a terra. E aí existe essa profecia de que eles iriam voltar, havia essa profecia de que eles seriam abençoados, dirigidos, protegidos por Deus e que eles não iriam mais sair daquela terra. Isaías, que é um bom expositor aí do Velho Testamento, ele retrata sobre esta parte da história do povo de Israel. Mas o interessante é que este texto também é um texto profético, porque ele fala acerca da pessoa de Jesus que viria lá na frente. Isaías anunciou sua mensagem mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. E tem um certo momento na história que se encontra no texto de Lucas capítulo 4, os versos 17 a 21, quando Jesus foi à sinagoga e deram o livro de Isaías para ele ler. Ele abre bem no texto que se referia à pessoa dele. Então, o nosso conhecido profeta Isaías, como eu disse, um grande expositor do Velho Testamento, nesse momento, quando Jesus pega o texto, ele fala sobre si, dizendo: hoje se cumpriu a Escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Jesus, um grande expositor do Novo Testamento, fala da pessoa dele como agora vindo para trazer toda uma segurança, toda uma paz, toda uma libertação ao povo hebreu e também a todos aqueles que o buscassem como Senhor e Salvador. E nós entendemos assim, que as bondosas palavras de Jesus mostram o quanto ele amava as pessoas e mostra que ele veio trazer liberdade, proclamar libertação aos que estavam com seus corações presos pelas garras do maligno, pelo pecado. Da mesma forma como Isaías retratou dizendo que o povo seria liberto das garras da Babilônia e que agora eles seriam livres, Jesus utiliza-se do mesmo texto, claro, é um texto profético, e agora quando Jesus trata do assunto, ele não trata especificamente agora do povo lá
da época de Isaías. Ele está dizendo, da mesma forma como o povo foi liberto, da mesma forma como o povo voltou para a terra, da mesma forma como Isaías anunciou a libertação do povo judeu, hoje se cumpre a profecia, se cumpre a escritura, porque eu vim trazer a vocês libertação, o ano aceitável do Senhor. Eu vim para consolar, eu vim para curar, eu vim para trazer vida a todos. Eu vim para levá-los a uma situação em que não tem mais volta. Quando ele retrata sobre isso, está dizendo, nós vamos para o céu, vou levá-los para o céu. Toda a tristeza, toda a ferida, toda aquela questão de angústia debaixo dessa situação que vocês vivem, tenham uma esperança, porque agora eu vim para conduzi-los para o reino dos céus. Quando nós olhamos para esse momento, nós entendemos alguns aspectos nesse texto. E eu quero falar essa noite sobre a missão singular do Messias. A missão singular do Messias. E alguns detalhes o texto nos passa. E eu quero que você preste bastante atenção no que o texto em si está dizendo. Visto ser uma profecia há 600 anos antes de Cristo, que retratava também para a época, mas também que retratava a vinda de Jesus. Podemos dizer que foi uma profecia para o momento, lá da época de Isaías, e também um texto referente à vinda do Messias. Alguns aspectos eu quero levantar para você sobre esse tema, a missão singular do Messias. Primeiro fator, ele foi preparado e qualificado para essa missão. Jesus foi preparado e qualificado para essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o verso 1. Quando ele trata dessa questão, você pode perceber o seguinte, Jesus é visto como o profeta. Não era o espírito de qualquer um, não era um espírito aventureiro, não era um espírito querendo levar vantagem às pessoas, enganar o povo, não era um espírito de charlatão, é o espírito do próprio Deus que estava sobre a pessoa de Jesus. Os profetas tinham o Espírito de Deus e levava os profetas a agir dirigidos para levar uma palavra de conforto às pessoas e ao povo. Cristo não é diferente. O Espírito estava sobre ele e, sem medida, ele teve a maior alegria, porque como profeta, declarar quem é Deus e dizer o seguinte, agora se cumpre a profecia. Quando Cristo começou a cumprir a sua missão profética, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, desceu sobre ele como pomba. E aí você pode perceber nos evangelhos, você pode ver isso em Mateus, quando se ouviu do céu uma voz dizendo, este é meu filho amado. A autenticação de Deus sobre a pessoa de Jesus. Autenticação. Por isso que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Se cumpre agora a profecia. E aí, queridos, nós entendemos que ele veio trazer felicidade, ele veio trazer boas novas, ele veio trazer alento. Lembrando que o povo judeu na época de Jesus estava debaixo da ação do Império Romano. Eles estavam sendo subjugados. E Jesus chega dizendo, olha, o que eu tenho para vocês é uma palavra de boas novas e de alegria. Então Jesus é visto como profeta, preparado e qualificado. Jesus não foi um qualquer, um homem que foi preparado, escolhido desde a eternidade para trazer as boas novas ao povo judeu e assim toda a humanidade. Um outro aspecto que o texto nos fala sobre
esse tema, missão singular do Messias, é que ele foi nomeado e enviado para essa missão. Ele foi nomeado e enviado para essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Vejamos, ele recebeu toda a incumbência de Deus para trazer a salvação à humanidade. Meu amado, o que você pode perceber no texto? Ele fala assim, olha, se cumpriu a mensagem, ou se cumpriu a palavra, a profecia do profeta Isaías. Isso mostra o seguinte, que Jesus, ele se baseou nas Escrituras. Ele foi um homem capacitado, escolhido, preparado, e houve a profecia da vinda dele. Assim, ele como Redentor, como Cristo, como Messias, ele foi ungido com o óleo da alegria, para que os seus companheiros, para que os seus ouvintes pudessem entender quem ele era. Jesus Cristo é o enviado e ele veio em nome do Pai. A fonte do poder da mensagem era do Pai. Por isso que eu falei para você que ele não veio amando de uma outra pessoa ou com um espírito para enganar as massas. Muito pelo contrário, ele veio em nome do Pai. Ele não veio no nome dele. Ele sempre deixou claro que o Pai o enviara. Então havia o poder do Pai na vida de Jesus e que esse poder o orientou em todos os momentos. Cristo disse, tinha a garantia do céu. Do céu. A doutrina dele era a doutrina do Pai, do Deus Criador, do Deus que se preocupava com o povo judeu, que se preocupava com a humanidade. Então, ele foi nomeado, ele foi enviado para cumprir essa missão. Um outro fator que nós podemos colocar aqui é que, sobre o tema, a missão singular do Messias, a obra para o qual ele havia sido nomeado e ungido, a obra pelo qual ele foi nomeado e ungido. Percebam bem os detalhes aqui do profeta Isaías de como seria esse ministério da pessoa de Jesus. Incrível como isso ocorreu na época de Isaías, mas que ao mesmo tempo a libertação real, total, sincera, vinda de Deus ficaria manifestada na pessoa do Filho Jesus. Então, o nosso terceiro item é a obra para o qual ele havia sido nomeado e ungido. O que você pode perceber aí? Olha, diz o texto, não é, que ele seria um pregador. Ele seria um pregador. Quando fala que ele seria um pregador, está a ideia de profeta. Ele deveria pregar as boas novas aos homens. Não que os antigos profetas não tenham feito isso. Eles fizeram. Mas a diferença é que agora o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, é que estava à frente anunciando toda essa mensagem e toda essa boa nova para as pessoas. Então, olha só, quando você olha aqui, essa obra que ele executou, uma obra de pregador. Ele pregou quem? Diz o texto, aos mansos, aos penitentes, aos pobres de espírito. Quando nós olhamos aqui e percebemos pobres de espírito, não está no sentido de pobreza financeira, falta de dinheiro, não tem onde morar, não tem onde trabalhar.
não é nesse sentido. Quando fala a questão dos mansos e os pobres de espírito, o texto se relaciona às pessoas que estavam esperançosas na chegada desse Messias. As pessoas estavam ansiosas para ouvirem de Deus a libertação, ouvir de Deus a questão do reino, do futuro. Quando você percebe aí a questão dos mansos, a Bíblia fala assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque dos tais, olha, eles vão herdar a terra. Herdaram a terra na época de Isaías, a profecia se cumpre, mas, queridos, quando Jesus vem, agora não é só uma questão para judeus, a questão agora é para todos. Existe uma terra prometida, existe um céu prometido. Quando Jesus veio, ele veio para nos libertar das garras do maligno, para nos conduzir para o céu. Quando você olhar para a época de Isaías, eles foram libertos aí do Império Babilônico, não é? E o que aconteceu? Eles retornaram para a terra. Da mesma forma, nós somos libertos do Império das Trevas e existe a promessa de nós irmos para o céu. Um outro detalhe que você pode perceber na obra de Jesus, a questão dele ser o pregador, ele também deveria curar. Diz assim o texto, olha, que você pode perceber, restaurar os contritos de coração. Ele foi enviado, e aí, quando fala contritos de coração, a ideia que se tem é de um membro ou de uma fratura. Quando Jesus veio, ele consertou essa fratura, ele resolveu o problema, ele curou as feridas. Quando o povo voltou para a terra prometida, o povo foi curado. Então, da mesma forma, quando as pessoas aceitam a Jesus como Salvador das suas vidas, o que vai acontecer? Ele cura as vidas. É como se ele colocasse no lugar um osso quebrado. E aí ele liga, ele dá a cura. Quando o texto fala restaurar os contritos de coração, representa essa questão de que, olha, nós estávamos presos pelo pecado, nós estávamos doentes pelo pecado, nós estávamos verdadeiramente sendo humilhados pelo pecado. Havia uma culpa na nossa vida. E aí, quando Jesus veio e trouxe as boas novas, o que ele quis dizer? Agora tudo está resolvido. O pecado tem solução. Eu vim para dar a cura necessária, porque um homem não tem como se curar do pecado, ele precisa da ação de Deus na vida dele. Então, quando Deus mandou Jesus, ele mandou de fato para que Jesus viesse e curasse a humanidade. Quando o homem pecou, antes ele estava com Deus, andava com Deus, vivia com Deus. Quando entra o pecado no mundo, houve uma quebra. Com a vinda de Jesus, tudo foi religado. Essa é a boa nova. Por isso que o texto nos fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, não é? E veio o quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa é a realidade. Qual que é o outro detalhe do texto, dessa obra de Jesus? Ele seria um libertador. Ele, como profeta, pregaria. Como sacerdote, ele curaria. E como rei, ele proclamaria duas questões importantes. Quais são? Proclamar a paz em seus amigos. Proclamar a paz
aos seus amigos, libertar os cativos. Lá atrás, o povo hebreu foi libertado pelo imperador, pelo Ciro, pelo rei Ciro. Não é? Agora, quando Jesus chega, o que o texto nos diz quando comparamos com Lucas? Olha, de que Jesus era aquele que veio trazer a libertação aos cativos. Por que cativos? Ele iria libertar o povo judeu das garras ou do domínio do Império Romano? Não. Não era esse o objetivo. A questão é espiritual. Lá atrás com Isaías é uma questão de terra, de volta à terra prometida, de volta a Canaã. Agora aqui, queridos, é uma questão de libertação do pecado. Por isso que você vai notar no Novo Testamento que Jesus não se preocupou em libertar o povo judeu do domínio romano. Não. Porque a questão de Jesus, o reino de Jesus, é uma questão espiritual. E não uma questão de governo, de ele dirigir um país, uma nação. Não, o reino de Jesus é um reino espiritual. E ele veio proclamar a paz aos seus amigos. O que eu quero dizer, proclamar a paz aos seus amigos? Está no sentido de que ele levou consigo os seus amigos. Ele leva consigo todos aqueles que imploram, que dependem dele, que se dedicam a ele. É isso que ele faz. Quando ele veio, ele trouxe a libertação. Ele falou: agora serão libertos todos aqueles que me buscarem, todos aqueles que vierem a mim, todos aqueles que quiserem fazer parte do reino dos céus, todos aqueles que querem ter a certeza do céu. Percebe isso, queridos? Da mesma forma como o povo lá hebreu, quando volta para a terra, viveria naquela terra, a terra não seria mais tirada deles, e eles permaneceriam ali. Da mesma forma, Jesus fala assim: os que me seguem terão uma terra da qual eu estou prometendo que quando vocês forem para lá, vocês não vão mais sair. Vai ser uma terra eterna. Uma terra eterna. Mas tudo isso só pode ocorrer na vida daquela pessoa que se submete, aquela pessoa que implora, a pessoa que pede, a pessoa que entrega a sua vida à pessoa de Deus. Se isso não acontecer, não tem como chegar a essa terra prometida que Jesus está declarando. Não tem como. Embora estivéssemos presos no poder de Satanás, o que nós podemos perceber? Jesus foi quem nos libertou, nos livrou. Ele derrotou Satanás quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Agora nós somos pessoas livres, livres caminhando para o céu. Ninguém poderá mais nos prender. Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque nós somos libertos pela pessoa de Jesus. É isso que nós entendemos aí no texto. E ele fala assim: olha, e aos libertos, como diz o texto que nós lemos, não é? Fala assim: olha, proclamar libertação aos cativos, por liberdade aos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus veio, ele veio para salvar. E fala assim: além de salvar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Vejamos, o que nós entendemos como essa questão de apregoar o ano aceitável do Senhor? Meus queridos, olha, se você olhar para o Velho Testamento,
de 50 em 50 anos, todos aqueles que eram escravos, eles se tornavam livres. As antigas propriedades voltavam aos seus antigos donos. Por isso que você vai ver no Velho Testamento o ano do jubileu. Quando o texto fala o ano aceitável do Senhor, é o seguinte: apregoar o ano aceitável é dizer, eu vim para trazer libertação. E só eu posso fazer isso. Por isso que ele fala assim, agora se cumpriu a Escritura. Então, meu querido, você que me ouve, entenda uma coisa, há uma preocupação de Jesus sobre a sua vida. E ele está oferecendo o ano aceitável. Ele está oferecendo a vida eterna. Ele está oferecendo a libertação. Agora, eu pergunto, você quer ficar livre dessa situação difícil, de pecado, distante de Deus, sem saber como vai ser o seu futuro, sem ter a certeza da vida eterna? O que ele está dizendo é assim, eu vim para anunciar o ano aceitável. O ano do jubileu ocorria. Está lá na lei, ocorria. Então ele fala assim, o ano aceitável, a salvação, ela também ocorre. Lembra que eu falei para você que ele proclamou a paz aos seus amigos. Ele também proclamou guerra contra os seus inimigos. Guerra contra os seus inimigos. Quando fala assim, dia da vingança do nosso Deus. E a vingança de Deus virá. Contra o pecado e contra Satanás, contra a morte e contra o inferno, Jesus lutou e venceu. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do poder das trevas. Por quê? Porque tudo isso foi destruído. Tudo isso foi destruído na vida de quem aceitou a Jesus. Porque quem não aceitar a Jesus continua debaixo da ação do pecado, de Satanás, debaixo das trevas, não tem certeza do seu futuro. Então, a cruz e a ressurreição deixou bem claro que Jesus é vencedor. E eu quero que você, que está me assistindo hoje, seja também um vencedor, como eu sou um vencedor. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu quero que você também faça isso. Então, quando o texto fala proclamar guerra contra os seus inimigos, o dia da vingança de Deus, é isso mesmo. A vingança de Deus é contra os filhos dos homens que se colocam contra a oferta dada por Jesus. Eles tentaram matar Jesus. Ou melhor, eles mataram Jesus tentando eliminá-lo. Mas o que aconteceu? O poder dele é maior. A intenção dos homens foi liquidar com Jesus, mas ficou provado que Deus é maior. Jesus ressuscitou. E a ressurreição garante a minha ressurreição, garante a minha vida eterna, garante a minha certeza de ir para o céu. Há uma guerra aí fora, há um conflito. Os filhos do maligno lutam contra os filhos de Deus. Eles já estão nas trevas. E o objetivo dos filhos de Satanás é arruinar os filhos de Deus. Às vezes eu fico preocupado e pensativo na situação que nós estamos vivendo hoje, em questão de Brasil. Se você pensa que os juízes
os deputados, os senadores, os ministros, que têm feito ao povo brasileiro tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que não é bom. Esses homens que deveriam cuidar desta nação, muitos deles colocando e tentando realizar ou impor determinadas leis contra os cristãos, eles são inimigos de Deus. Eles vão cair. Então preste bastante atenção. Você, amanhã, 7 de setembro, comemoramos a nossa independência. Jesus está propondo a sua independência e só Jesus pode dar isso. Todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, todos aqueles que se levantam contra o povo brasileiro, tentando subjugar a nação brasileira, tentando roubar a nação brasileira, tentando obstruir para que o país cresça e levando ao caos, eu entendo que são inimigos de Deus. Quando as pessoas se levantam contra o povo, quando determinadas lideranças não zelam pelo povo, pensam apenas em si mesmas, um dia eles vão cair nas mãos do Deus poderoso. Deus vai bani-los. Deus vai julgá-los. A Bíblia fala que Deus é o juiz dos juízes. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Agora parece que está indo tudo bem. Mas, queridos, um dia Deus vai pesar a sua poderosa mão. Para nós, se conhecemos a Deus, o ano aceitável, mesmo que eu sofra, mesmo que eu morra, eu vou para o céu. Mas para esse grupo de pessoas, a mão de Deus vai pesar. O juízo de Deus vai cair sobre todos eles. E às vezes eu fico pensativo de como será a ação de Deus na vida desses homens. Diz o texto também, uma outra colocação dessa obra de Jesus, ele seria um grande consolador. Ele pregaria a cura, ele libertaria o povo, não é? Ele iria confortar os que choram. Confortar os que choram. Os que choram, eles podem buscar no mundo, eles vão continuar chorando, não vão ser consolados. Somente Deus pode consolar os corações. Então, se você está aí angustiado, doente, olha, se você foi alcançado aí pela pandemia, se morreu alguém da sua casa, se você está num estado de depressão, busque a Deus, porque só Deus pode confortar e consolar o seu coração. É isso que diz o nosso texto, a consolar todos os que choram. Só Deus pode consolar a sua vida. E olha que nós temos problemas, hein? Nós passamos por dificuldades. Esse momento de instabilidade no país, questão de emprego, pandemia, insegurança, negócios. Entenda uma coisa. Eu sei que você chora, eu também choro. Mas eu, graças ao bom Deus, choro nos braços do Pai. E é Ele que me consola.
é Ele que me conforta. A proposta de Jesus para você é o seguinte: chore no lugar certo. Recline a sua cabeça no ombro certo. É o ombro de Jesus. Ele está aí para te confortar. Lembra de Ana? Ana ficou chorando porque ela queria ter um filho. Ela chorou, ela foi clamar por Deus. E Deus atendeu a voz de Ana. E ela teve Samuel. Mas ela chorou. Ela buscou. Foi tida até como embriagada. Você conhece o texto. E ela falou assim para o sacerdote ali: eu não estou embriagada. Ela estava clamando. Meu querido, olha, quando nós clamamos, Deus atende. Quando reclinamos a nossa cabeça nos ombros de Jesus, Ele nos abraça com carinho, com amor, e Ele nos atende. Então, olha só, quando o texto fala assim que Ele nos conforta, não é? Consolação de todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele fala assim: olha, Jesus é aquele que muda a nossa situação. Ele vai ao seguinte: olha, o ornamento por cinza. Quando fala isso no nosso texto, né? Olha, coroa em vez de cinzas. Quando as pessoas passavam pela morte de alguém, por uma grande tristeza na época de Jesus e no passado, eles colocavam cinzas, terra na cabeça, sinal de tristeza, sinal de desespero. O texto fala assim, que ao invés de cinzas, de desespero, ele fala colocar uma coroa. Na verdade, quando você olha para o texto aqui, né, quando fala a questão de vestes, e a questão das cinzas, agora não seriam mais cinzas, agora seria como se fosse um turbante. Um turbante de uma beleza excepcional. E nesse turbante, um diadema. Aqui, coroa é a questão de um diadema. Uma pedra valiosa. E quem usava era o noivo para o momento da sua festa de casamento. Quando o texto fala, olha, óleo de alegria, o óleo que faz a face brilhar em lugar de tristeza na pessoa. A aparência muda completamente. Não é mais aquele semblante caído. Agora é alegria. A face fica resplandecente. As pessoas percebem que você mudou. Deus muda, Jesus muda, Ele veio proclamar isso, mudança. Ele não quer que você fique na tristeza, Ele não quer que você fique cabisbaixo, Ele não quer que você fique ferido, com o coração partido. Ele não quer que você fique com cinzas. Ele quer dar a você tudo novo. Vestes de louvor, diz o texto. Vestes de louvor. Belas vestes usadas no dia de ação de graças, ao invés de um espírito angustiado. Uma veste bonita, em que as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer: olha como você está bonito, como você está diferente. Você não é mais aquele homem, não é mais aquela mulher angustiada, cabisbaixa. Agora você é uma pessoa alegre.
O Evangelho, as boas novas, façam que o homem tenha uma roupagem nova, uma fisionomia nova, uma coroa, ao invés de cinzas. E um outro detalhe que o texto nos fala: Jesus é o agricultor, ele cuida das pessoas. Fala assim, olha, o verso 3, a fim de que chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça. Se você não conhece o carvalho, você pode entrar na internet e digitar lá carvalho, você vai ver o tamanho da árvore. É uma árvore enorme, grande, bela. Ele fala assim, olha, quem me buscar, quem vier a mim, vai ser como um carvalho de justiça plantados na casa do Senhor. Não é plantado em qualquer lugar, não é plantado em qualquer terra, é na casa de Deus, onde os nutrientes da palavra de Deus é que sustenta. O que nós precisamos hoje é de crentes que se alimentem de Deus, da palavra, para se tornar um carvalho, uma árvore grande, bela. Nós encontramos muitos crentes abatidos, prostrados, com cinzas na cabeça, desanimados. Mas por quê? Porque não querem andar com Deus, não querem ler a palavra de Deus. Plantados na casa de Deus é tirar o nutriente do próprio Deus, é absorver do próprio Deus. Só Deus pode fazer a sua vida um carvalho forte, firme, bonito. Hoje nós encontramos muitos crentes aí abatidos, mas não tem compromisso com Deus, não quer saber de ler as Escrituras, não quer saber de buscar a Deus nos cultos, não vão à igreja, vivem só de Facebook, vivem só de WhatsApp, de declarações de poder. Leem lá um versículo que recebe e acha que está bom demais. Meu amado, esse tipo de crente só demonstra fraqueza. Gente que não tem compromisso. O crente verdadeiro é visto como carvalho, uma árvore grande. As pessoas olham para ele e reconhecem que ele é diferente. E quando o texto fala carvalho de justiça, é alguém justo, de caráter, realmente cristão, que tem compromisso com a verdade, compromisso com a sociedade, compromisso com a sua família. É o que está faltando hoje. E eu vou dizer uma coisa, queridos, é que na pandemia que nós estamos vivendo hoje, nessa questão das enfermidades, olha, muitos estão deixando de buscar a Deus, muitos estão deixando de vir à casa de Deus. E acham que Deus tem que cuidar. Não querem ter mais compromisso. Para crescer um carvalho, vai tempo. A terra tem que ser boa. Você conhece os crentes pelo estilo de vida que eles levam, o caráter que eles têm, a preocupação com a família, a preocupação com a sociedade, a preocupação com a igreja e o seu amor devido à pessoa de Deus. A minha conclusão é a seguinte: quando você olha aqui para o texto, né? A missão singular do Messias é a seguinte, olha, hoje se cumpre a profecia, que é o que nós podemos perceber, não é? Esse texto lá no texto de Lucas.
hoje se cumpriu. A conclusão depende de você. A profecia vai se cumprir dependendo de você, do seu compromisso, do seu interesse, da sua busca, do seu investimento. E mesmo que passemos pelas crises e pelas dificuldades, seremos como carvalho, firmes, fortes, com grandes raízes da pessoa de Deus, da palavra de Deus. Tudo depende de você. Porque o texto fala assim em Jesus, lá em Lucas: hoje se cumpriu a Escritura. Se ele fala hoje se cumpriu, é porque Deus não mente. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para voltar. Deus, o que ele fala, o que promete, ele cumpre. Então, se Jesus falou assim, hoje se cumpriu, é porque Deus não falha. Ele quer que você o aceite. Ele quer curar o seu coração. Ele quer tirar você da escravidão do pecado. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer que você seja alguém decente, de garra, de luta. Esse foi o objetivo de Jesus. Meu querido, você que me assiste, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que você leve uma vida com Deus e demonstre que vale a pena ser plantado na casa de Deus. Que Deus assim te abençoe. Amém. Nós vamos ouvir e assistir um vídeo que tem por nome Carvalhos de Justiça. Eu quero que você preste bastante atenção no som, na música e também na letra desse vídeo. Acompanhem comigo. Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão.
carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, preces e louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Muito bom, muito bonito este vídeo, o cântico. Lembre-se, Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa. E só Ele pode oferecer isso para você. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, muito obrigado pela pessoa de Jesus. Ele veio cumprir toda uma profecia relatada no livro de Isaías. Ele cumpriu, ele veio, morreu, ressuscitou. A vitória de Cristo sobre a morte garante a nossa vitória também. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E aqueles que nos assistem, se as vidas deles estão debaixo das garras do pecado, de Satanás, que tu liberte a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Que eu possa, ó Deus, confortar, consolar os corações. Que eu possa, ó Deus, curar as feridas da alma, do coração, as feridas da carne do nosso corpo. Conforta, ó Deus, os corações dos enlutados, daqueles que perderam os entes queridos para a pandemia. E também te agradecemos, ó Deus, porque nós temos mais de 3 milhões de brasileiros que foram curados. Estão vivos, ó Pai. Isso é demonstração da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero deixar aqui com você os horários dos trabalhos da igreja, lembrando que a igreja presbiteriana de Porto Belo, ela está situada na rua José Manuel Serpa 362, Centro. E os nossos horários dos trabalhos são às quintas-feiras,
às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 19 horas. Nós também temos o nosso trabalho em Zimbros. Zimbros é o bairro da cidade de Bombinhas. Ali nós temos uma congregação e os trabalhos ali são às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. E o nosso irmão evangelista Gideel, ele é o responsável pelo trabalho ali na nossa congregação. Desejamos a todos uma boa noite. Que Deus te abençoe e te proteja. Continue assistindo mais uma parte do vídeo que nós passamos. Um forte abraço. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto.